Vamos lá, pessoal, para mais uma aula hoje, falando nesse momento sobre volumes. Então a gente vai iniciar nossa aula falando sobre volumes, mas precisamos relembrar alguns conceitozinhos, né? Então o tema da nossa aula de hoje é volume. Mais uma vez a gente vai trabalhar sobre isso. Só que o que a gente precisa lembrar? Primeiro que a gente precisa lembrar que quando a gente trabalha as medidas, a gente trabalha a medida primeira de comprimento. E dentro dessa medida de comprimento, as principais unidades de medida são o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então a gente viu isso quando a gente estudou comprimento, né? Quando a gente estudou superfície ou área, que foi uma das nossas últimas aulas, uma das principais, as principais medidas, né, as trabalhadas são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, que são as unidades que se usam no sistema internacional, né? Só que o que a gente tem? Quando a gente trabalha aqui o comprimento, por exemplo, se eu tenho uma figura desse tipo aqui, ó, e eu peço para você calcular o perímetro dela, eu vou botar aqui, ó, 7, vou botar aqui 5, aí aqui é 7 e aqui é 5. E aí eu peço para você calcular o perímetro dessa figura, lembrando que tudo aqui estando em centímetros, o que você vai fazer? Você vai fazer 7 mais 7 mais 5 mais 5. E você vai encontrar 14 com 10, 24 centímetros. Se eu te perguntasse qual seria a área desta figura, você ia pegar a base e multiplicar pelo valor da altura. E isso me daria 35 centímetros quadrados. E aí você trabalhava as outras unidades. Mas, Mauro, o que tem a ver com isso com volume? Porque nesse caso aqui nós usamos uma figura plana, que nesse caso é o retângulo. Mas para a gente trabalhar o volume, a gente não usa uma figura plana. A gente usa uma figura espacial, uma figura tridimensional, né? Uma das principais figuras tridimensionais que nós temos é o cubo. Né? E a gente trabalha com o cubo, onde nesse cubo todas as medidas, e no caso aqui agora são 3 básicas para se trabalhar, que é a largura, ou melhor, o comprimento, a largura e a altura. Todas elas têm a mesma medida. Então se aqui for 5 centímetros, aqui vai ser 5 centímetros e aqui vai ser 5 centímetros. Observa que aqui eu tenho 3 medidas diferentes dessa, que era só base e altura. Aqui eu tenho base, comprimento, ou largura, comprimento e altura. Os nomes podem até mudar. Mas, mais uma vez, o que tem a ver com volume? O que é o volume? Volume, na realidade, é a capacidade, é o que a gente pode colocar dentro desse recipiente. Então, toda vez que eu vou verificar o que esse recipiente pode suportar, eu estou trabalhando com o volume deste sólido, que eu posso chamar assim. E nesse caso aqui, ó, esse sólido é um cubo, eu vou trabalhar com o volume do cubo. Cada uma dessas linhas, no caso do cubo, é a aresta, chamada de aresta. Então é só multiplicar, assim como na área eu multiplico as duas medidas padrões, a base e a altura, no cubo eu vou multiplicar as 3. Porém, as 3 são iguais, por isso eu faço A vezes A vezes A. E nesse caso, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5. E vou encontrar 125. Só que aqui, ó, centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque eu tenho 3 variedades de medidas. Comprimento, largura e altura. Outra figura que a gente vai trabalhar, e que pode trabalhar para calcular esse volume, né? Dentro disso aí, a gente pode encontrar é o paralelepípedo.
E no paralelepípedo eu também vou ter as 3 medidas, porém elas não necessariamente precisam ser iguais, né? Essa aqui, por exemplo, eu vou medir 4 centímetros. Essa aqui eu vou dizer que vale 6 centímetros. E essa aqui, que é a altura, ela vale 3 centímetros. Observa que o paralelepípedo, as medidas são iguais. Por esse motivo, na hora de você calcular o volume dele, você trabalha com letras diferentes. A, B e C. Comprimento, largura e altura. A ordem não importa, porque eu estou multiplicando, essa ordem não vai alterar. E nesse caso aqui, ó, 4 vezes 6 vezes 3. E o resultado que eu vou encontrar, 4 vezes 6 é 24. 24 vezes 3, 72 centímetros cúbicos. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu tenho que calcular o volume de uma figura, eu vou trabalhar com este resultado, sendo que com a nossa unidade de medida de comprimento, que na área passou a ser ao quadrado, no volume vai passar a ser ao cubo. Então as principais medidas que eu vou encontrar vão ser quilômetros cúbicos, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E o que eu tenho que levar em consideração? Observa que lá quando eu tinha a transformação, no comprimento, era andar de uma em uma casa. Na área, eu expliquei a vocês que toda vez que você fosse fazer a transformação, você tinha que andar de 2 em 2 casas. E no volume, se eu perguntasse assim, por exemplo, lá naquele meu sólido lá em cima, que está 125 centímetros cúbicos, se eu quisesse passar isso, esses 125 centímetros cúbicos, se eu quisesse passar isso para decímetros cúbicos, olha aqui, de centímetros para decímetros, ó, eu ando uma casa. Mas, como são decímetros e centímetros cúbicos, que é a medida de volume, cada salto desse vale por 3. Então eu vou andar 3 valores. Cada salto vale 3 passadas com a vírgula. Então a vírgula, como não existe, ela está no final, né? Então eu vou andar 1, 2, 3. Ela ficaria no início, ela ficaria assim, ó, vírgula 125. Como não pode ficar sem nada na frente, 0,125. Ah, Mauro, e se fosse os mesmos 125 centímetros, se eu quisesse passar para milímetros cúbicos? De centímetros cúbicos para milímetros cúbicos, ela vai para a direita. Então é só acrescentar 3 zeros, já que não tem a vírgula lá. Tá certo? Então eu tenho que fazer essa mesma mudança, essa mesma modificação, ela vai acontecer, porém, toda vez que eu trabalho com comprimento, cada salto vale uma casa. Quando eu trabalho com área, cada salto vale 2 casas. E quando eu trabalho com volume, cada salto vale 3 casas, usando sempre as mesmas unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E lembrando, vamos trabalhar com as duas figuras, cubo e paralelepípedo. Cubo, as arestas têm a mesma medida, por isso eu botei A vezes A vezes A. Paralelepípedo são podem ser medidas diferentes, por isso eu botei A vezes B vezes C. E aí eu vou multiplicar e o resultado vai ser sempre elevado ao cubo. Uma coisa que eu também não posso esquecer é que as 3 unidades, quando eu vou fazer a multiplicação, elas têm que estar na mesma unidade de medida. Centímetro, centímetro e centímetro. Centímetro, centímetro, centímetro. Ah, Mauro, mas e se não tiver? Eu tenho que transformar primeiro para que fiquem todas na mesma unidade, para depois fazer a multiplicação. Tá certo? Então, assim, essa vai ser a nossa aula de hoje. Fiz um pouquinho diferente. Geralmente eu costumo colocar a matéria no quadro e depois eu venho explicando, né? Mas eu preferi dessa vez fazer um pouquinho diferente para que a gente pudesse usar um pouquinho do que a gente já trabalhou anteriormente nas outras medidas. Tá legal? Então vou deixar a atividade para vocês, façam e enviem para mim. Um abraço a todos.